Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo para se contrapor ao canal De Volta à Raiz no seu vídeo que fala contra o marcionismo. O meu nome é Edson Gomes, sou responsável pelo canal O Marcionita e sou marcionita. Eu queria em primeiro lugar pedir desculpas, né, à senhora ou senhorita autora desse vídeo, e pedir para ela desculpas mais uma vez por ter pegado algumas partes do seu vídeo para tentar me contrapor. Eu, sendo marcionita, me sinto na obrigação de esclarecer sobre o marcionismo, porque o marcionismo é uma coisa oculta que muita gente distorcem, né? Se a gente realmente for atrás do que está fácil aí na net, a gente vai entender que o marcionismo é uma coisa até diabólica, que o marcionismo realmente se contrapõe a tudo aquilo que é certo, né? E justamente é uma crença herege. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a essa senhora, senhorita, que a fonte que a senhora procura para expor, né, a Wikipédia, eu quero dizer que é uma fonte bem rasa, né? Uma fonte, vou dizer, bem humilde, né? Para quem quer obter, né? E quer realmente degradar ou derrubar ao seu conceito, uma seita como a nossa, o marcionismo, né? Não sei se a senhora sabe, ou senhorita, quem é Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilíngua de licença livre baseado na web, escrito de maneira colaborativa. A recomendação da Universidade de Harvard é um consenso geral sobre o uso da plataforma. Serve como pesquisa superficial e básica, mas a desconfiança geral do conteúdo da Wikipédia também tem origem em um preceito básico de pesquisa em qualquer caso, o de confie, mas desconfiando. Conflito de interesses juntos, esses elementos indicam que há grupos econômicos individuais com interesses pessoais que, preocupados com a influência que a Wikipédia tem na opinião pública, estão dispostos a pagar para que as informações da enciclopédia sejam alteradas a seu favor. Até mudanças pequenas na maneira de escrever um artigo têm o potencial de influenciar a percepção do público e, naturalmente, com milhões de dólares são gastos para isso. Então, veja bem, senhora, senhorita, a senhora escolheu um lugar bem raso, né, para se contrapor ao marcionismo. Então, mas mesmo assim, eu vou tentar fazer meus contrapontos, né, ao que está dizendo aí na Wikipédia, tá? Boa noite. Rapidinho, quem é esse Marcião? Ele foi um dos mais proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo. A sua teologia, chamada marcionismo, propunha dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Consegue ver uma semelhança com alguns ensinos do cristianismo? O Deus mau do Antigo Testamento e o Deus bom do Novo Testamento. Ele foi denunciado pelos pais da igreja e ele foi excomungado. Curiosamente, essa separação será posteriormente adaptada pela igreja e utilizada a partir de Tertuliano. Bom, continuando o contraponto, há uma afirmação nesse sequência aí que a senhora leu, ou senhorita, perdão, que Márcio considerava que Cristo, né, fosse o Messias. Aí você já vê a fragilidade, né, da Wikipédia, que justamente é tudo que um gnóstico ou um marcionita não acredita é que Cristo seja o Messias. Crestos, ele não vem da linhagem judaica e nem de uma linhagem humana. Ele é um espírito vivificante que desce do céu
fica 12 meses com a gente e ascende ao céu na mesma condição que veio. Ele só tem a aparência humana. Como diz Paulo, né? Semelhante na forma humana. Bom, vou me contrapor a Cristo ser o Messias. Eu vou citar aqui uma passagem bastante interessante, que é comum, né? Todo mundo sabe, a passagem do batismo de Jesus. Eu vou falar Jesus aqui, tá? Para todo mundo compreender. João Batista, naquele episódio, ele teve uma confirmação visível e auditível. Visível, que ele viu a pomba descer sobre Jesus, e auditível, que ele ouviu, não, uma voz do céu, confirmando que aquele realmente era o Filho de Deus. Dito isso, depois de um tempo, João Batista, vendo a fama de Jesus e percebendo e ouvindo sobre seus atos, né? E seus atos não eram compatível com o Messias que ele estava pregando, ele envia 2 dos seus discípulos para questionar Crestos se ele é aquele que havia de ser o esperado, ou devíamos, ou deveria se esperar outro, ou seja, se ele era o Messias ou não. Essa era a pergunta dos 2 discípulos de João que foi enviado a Crestos. Bom, o que disse Crestos? Seria muito fácil, né? E seria bom para todo mundo que acredita que Jesus, que Cristo é o Messias, ele respondendo dessa maneira: sim, eu sou o Messias. Vai lá e diz para João Batista que eu sou o Messias. No entanto, não foi isso que ele disse. Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia, né? Curando os enfermos, né? Falando com ladrão, falando com prostituta, evangelizando os pobres, né? E ele disse aos discípulos de João: vai lá e diz essas coisas para ele, o que você vês e ouves. E depois ele diz um pouquinho mais adiante: ai daquele que se escandalizar em mim. Então, na realidade, o que Crestos disse? Ele disse que era o Messias? Não. Ele continuou fazendo coisas que eram não compatíveis com os atributos do Messias prometido pelos profetas do Velho Testamento. Então, é uma prova cabal, né, que realmente Cristo não era o Messias. Continuando, Marcião afirmava que o Messias era o Salvador enviado pelo Deus Pai, com Paulo como seu principal apóstolo. Outra heresia. Vamos ver aqui o que diz Gálatas 2, verso 7. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, o que está dizendo aqui? As boas novas foi confiada a Paulo, Shaul, para os gentios. Incircuncisão, igual gentios. E a Pedro, o da circuncisão, igual judeus. Pedro, ele era apóstolo dos judeus. Pedro pregava aos judeus. Então, quando a igreja romana diz que o Pedro é o fundador da igreja gentia, só aí nós já vemos uma heresia. Ele continua aqui. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, naqueles judeus que tinham aliança da circuncisão. Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Apostolado da incircuncisão. Nessa perspectiva, há de ser que Paulo, sim, era importante, mas ele não era o principal. Bom, você diz no seu vídeo que Paulo não é o principal dos apóstolos, né? Eu queria fazer uma comparação. Nessa Bíblia que nós temos aqui, tem 27 livros no Novo Testamento, correto? Nós temos um Evangelho de Lucas, que era discípulo de Paulo. Então, esse evangelho está relacionado a Paulo diretamente. Temos 14 cartas ditas que são de autoria de Paulo. Então, são 14 cartas sob a autoria de Paulo. Temos um livro de Atos falando 70% de Paulo. Se a gente somar tudo isso aí, dá mais ou menos 16 livros falando de Paulo. Num total de 27 livros, fazendo
porcentagem, isso nos dá uma porcentagem de 66% das falas ou da doutrina do Novo Testamento é de autoria de Paulo. Se isso não ser o principal, sinceramente eu não sei o que seja. Isso nós estamos falando dessa Bíblia, né, que a ortodoxia fez. Agora na Bíblia de Marção, que tinha as 10 cartas de Paulo e o Evangelho do Senhor. Então, na Bíblia marcionita, 90% dos escritos era relacionado a Paulo. Só Paulo, se você comparar cartas de outros supostos apóstolos, né? Só Paulo tem doutrinação para a igreja. Estou certo ou não estou errado? Aí você vai para aquele Gálatas, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, não sei se você observou, esse versículo, ou suposto versículo, ele está entre colchetes, né? Entre colchetes. Isso quer dizer o quê? Que o que está entre colchetes não é o que Paulo fala, mas sim é o pensamento do tradutor. E o pensamento do tradutor é um pensamento da ortodoxia, né? Tanto Pedro como Paulo pregavam o mesmo evangelho. Agora eu vou te provar que isso está errado. Eu vou ler para você alguns versículos da carta de Paulo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Preste atenção. Lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Quando, diz Paulo, vi que não andavam, quer dizer, Pedro, Tiago e João, bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Você vê que Paulo, depois de voltar 14 anos, né, lá da Arábia, ele encontra esses três supostos apóstolos, Pedro, Tiago e João, pregando o evangelho da circuncisão, envolto em judaísmo. Então Pedro repreende cara a cara e disse, repreendeu cara a cara porque eles não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho. Então eles não pregavam aquele evangelho que eles receberam de Isocrés. Eles pregavam o evangelho da circuncisão, um evangelho envolto em judaísmo. Em seguida, você fala de Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Todos entendem, como você, que Paulo pregava o evangelho para os gentios e Pedro pregava o mesmo evangelho para os judeus. Ou seja, o mesmo evangelho para dois tipos de povos. Isso está totalmente errado. Não é isso que esse versículo diz. Veja, Paulo disse que pregava o evangelho da incircuncisão. Evangelho da incircuncisão é um evangelho que não tinha nada de judaísmo, ou seja, um evangelho não envolto em judaísmo. Pedro pregava o evangelho da circuncisão, que era um evangelho envolto em judaísmo. Então eles pregavam dois tipos de evangelho, um evangelho da incircuncisão, que era Paulo, e outro evangelho que era da circuncisão, que era Pedro. Mas o que vocês entendem é que eles pregavam o mesmo evangelho para povos diferentes. Como é que ele poderia pregar o mesmo evangelho para um gentio que nunca conhecia a lei, né? Como é que você ia pregar a lei de Jeová, as 600 e poucas leis, né, para o povo gentio, sem lógica nenhuma, sem coerência nenhuma? Só uma questão de a gente meditar e pensar, tá? Continuando, ao contrário da nascente igreja, Marcião declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião, contrário ao que muitos acreditam, não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas. Ele acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, provando assim que o Criador não era o mesmo Deus a quem o Messias se referia. Olha o tamanho da heresia.
O Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, a divindade criadora do mundo material, seria então uma divindade tribal, invejosa dos judeus, cuja lei representaria a justiça recíproca legalista e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já o Deus a quem o Messias se refere seria um ser completamente diferente, um Deus universal de compaixão e amor e que olha para a humanidade com compaixão e piedade. As pessoas que não conseguem ver o amor do Pai nas escrituras antigas é porque ainda não nasceram de novo e o véu de Moisés está sobre seus olhos, bem como estava sobre os olhos dos judeus que não viram o Messias como o enviado do Criador. E hoje em dia, muitos cristãos gnósticos seguem esse mesmo pensamento, onde eles dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, e muitos ainda ousam dizer que Moisés era servo do adversário. Veja até que ponto chega o pensamento das pessoas que estão envolvidos com teologia gnóstica. E nós temos visto muito disso por aí. Então, gostaria de dar 3 exemplos, né, para você, de como Moisés ele é conivente, né, e tem conivente com Deus do Velho Testamento e tem o mesmo impulso. Ele é sanguinário e matador, né? Que nem o Deus do Velho Testamento. Não sei se vocês sabiam, o Deus do Velho Testamento tem mais de 2 milhões de mortes na sua capivara, né? Mas vamos lá, então vamos falar um pouquinho de Moisés, desse santo Moisés, né? Em Números 5, capítulo de 1 ao 4, diz assim: Deus disse para Moisés que expulse do acampamento todo o leproso e todo o que padece de fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Assim, pelas instruções de Deus, acatada por Moisés, o doente é abandonado e deixado para sofrer e morrer só. Bom, esse é o amor do Deus do Velho Testamento, que Moisés era conivente com isso. Agora vamos para Números, capítulo 31, do versículo 1 ao 54. Sob as ordens de Deus, os exércitos de Moisés derrotam os medianitas. Eles matam todos os homens, mas levam presos as mulheres e crianças. Quando Moisés vê os prisioneiros, ele diz furiosamente: Deixastes viver todas as mulheres? Matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem. Porém, todas as crianças fêmeas que não conhecerem algum homem, deixai viver. Assim eles voltaram e fizeram como Moisés disse. E, presumivelmente, como Deus instruiu, matando todos com exceção das virgens. Desse modo se salvaram 32 virgens. Veja como Deus tem um plano para salvar suas virgens. Salvar as menininhas, para quê? Para dar como concubina, né? Como despojo de guerra para os guerreiros, né? Soldados de Israel. Por isso que os soldados adoravam, né? Jeová, porque a cada conquista, cada um recebia 2 ou 3 concubinas, né? E podiam tratar ele como objeto, não como ser humano, mas como objeto sexual, né? Vamos também ler. Não sei se vocês já notaram como é que foi instituído o sacerdócio levítico. Bom, vou começar a falar como é que foi instituído. Existe uma passagem, aquele pessoal, né, fizeram um bezerro de Deus, ou um bezerro de adoração como se fosse a Deus. Aí Moisés, ele manda: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi. E esse é o povo escolhido, o povo levítico. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo,
E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Bom, esse daí é realmente os sacerdotes, né, do Deus do Velho Testamento. A instituição do sacerdócio levítico foi assim. Mataram ao fio da espada mais de 3.000 homens. Parabéns a esse Deus, né, por terem sacerdotes, né, tão obedientes, né, e tão sanguinários como esse. Então, todo mundo há de convir que tanto Moisés como esse Deus é um Deus sanguinário, matador, né? O Deus do Novo Testamento, né, o Deus incognoscível, Pai de Jesus, tem como premissa amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7 e nunca pagar o mal com o mal. A gente não vê Crestos matando ninguém, pelo contrário, né? Ele era a favor da vida. Ele diz que o seu pai, ele tanto ama os bons como os ingratos. No Velho Testamento, a gente vê lá Jeová dizendo a seguinte coisa: amei a Jacó e odiei Esaú, né? Então, um Deus bipolar, né? Que uma hora ama só quem gosta dele e odeia aqueles que odeiam, né? Se vocês olharem atentamente, é só ler Deuteronômio 28, as maldições de Jeová, você vai ver que atrocidade, que tipo de Deus é esse do Velho Testamento. É lógico que Márcio não podia admitir, em hipótese nenhuma, que esse Deus dos judeus fosse o Pai amoroso, o Deus bom, o Deus do amor, pregado e nos revelado por Isocrestos. Boa noite. A palavra Cristo, Christos, verso Crestos. Cristo ou Cristo significa o enviado ou o Messias. Crestos significa bom. Para eu prosseguir, eu preciso fazer. Eu não entendo muito de grego, né? Mas eu fiz um estudo também, bastante raso, né? Mas como para qualquer leigo poder entender aonde que eles adulteraram, né? Realmente os originais, né? Ou seja, as cópias mais antigas que nós temos foram adulteradas. Você vai ver que a palavra cristianos, com E, que descende de Crestos, o bom, ela tem uma letra, né, parecida com o nosso N. E a palavra cristianos, né, que resulta na palavra cristão, ela tem, ao invés do N, só tem uma letra muito parecida com a nossa letra I. Então foi aí, realmente, nesse traçado, que foi adulterado nos originais. E a gente vai conseguir provar isso, tá? Eu fiz um print aqui de um alfabeto, né, grego. Então, a letra E, né, ela é representada pela letra eta, que minúscula se parece muito com H. E a letra I, minúscula, parece com L, né? E é o iota, né? Então foi aí que realmente, nesse pequeno traçado da letra eta e iota, que se apagou uma perninha, né, nos originais, e a palavra crestiliano, quer dizer bons, se transformou em cristianos, ou seja, os cristãos atuais. Textos que eu coloquei anteriormente com a palavra cristão, que são 3 textos que estão no Novo Testamento. Vamos observar no Codex Sinaiticus, onde temos as cópias mais antigas datadas do quarto século. Vamos dar uma olhada antes em Atos 11:26. Observe a palavra em destaque com zoom. Veja como a palavra H está com uma perna apagada, intencionalmente, por um escriba. Então dá para a gente entender que havia uma intenção da igreja dominante, ou seja, da igreja católica, de apagar da memória e dos manuscritos os crestinianos, seguidores de Crestos, deixando nos manuscritos os cristianos ou cristãos, seguidores do Messias, do Jesus de Nazaré, inventado pela Igreja Católica. Da mesma forma, a coisa foi feita também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5.
Veja que também foi apagado uma perna da letra H, para então a palavra crestiniano desaparecer do manuscrito e dar a origem à palavra cristiano ou cristão. Todos os três exemplos dados atestam como a palavra cristiano foi adulterado para cristiano cristão. Isso quer dizer que até o século IV só existia a palavra cristiano, que foi adulterado para cristão pelos católicos, né? Pelo segmento da ortodoxia, da consistência realmente a esse Jesus de Nazaré, esse Jesus inventado pela ortodoxia, né? Dando a ele, né, os atributos do Messias de Israel, né? Então, de qualquer maneira, pela caneta, a gente admitir que Crestos fosse, na realidade, esse Cristo, né? Inventado pela Igreja Católica. O verdadeiro Salvador foi Isocrestos, tipo de Deus bom. Os católicos que adulteraram os originais para engrossar o seu enredo de um personagem fictício, o Jesus de Nazaré, o Messias. O verdadeiro culto era o culto gnóstico de Isocrestos, o bom, e seus seguidores foram, na época, chamados de cristinianos, né? Apagado da história, né? Bem constatado nesse vídeo aí, através da caneta. Bom, mas existe também vários resquícios, né? Principalmente a inscrição nas ruínas de uma igreja marcionita, na aldeia de Lebaba, na Rússia, datada do ano 316 da nossa era cristã, e tem os dizeres de capela dos marcionitas na vila de Lebaba, do Senhor e Salvador Isocrestos, e não Cristo. Então, esses fatos arqueológicos comprovam realmente a adulteração grossa, né, da Igreja Católica na tentativa de fixar na nossa mente que Crestos, o Salvador, foi o Messias